Você se perde quando se apaixona? O dia só começa a fazer sentido depois daquele bom dia, depois daquela mensagem, daquela ligação? Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre como quando a gente se apaixona, algo dentro da gente muda de lugar. O foco muda, o eixo sai do centro e, sem perceber, começamos a viver um pouco menos em nós e um pouco mais no outro. No começo parece bonito, parece entrega, parece conexão, mas aos poucos vira um certo desaparecimento. A gente começa a acordar pensando no outro, vai dormir pensando no outro, tomar decisões pensando no outro, mede o nosso dia pelo humor do outro. Quando percebe, já está vivendo em função do outro. Isso acontece porque acreditamos que o outro pode preencher algo que falta dentro da gente, esse vazio silencioso que a gente carrega. Curiosamente, quando conhecemos alguém, temos a falsa sensação de que finalmente esse vazio foi preenchido. A vida começa a ter mais cor, os finais de semana agora começam a ter graça, os domingos já não são mais solitários. Finalmente tudo está em paz. Engraçado, não? Não foi a primeira vez que você teve essa sensação, nem a segunda e provavelmente nem a terceira. Mas mesmo assim, a gente não aprendeu, né? Por termos esse vazio, essa sensação antiga de falta, de algo que não foi totalmente visto, acolhido ou nutrido lá atrás, geralmente na infância, muitas vezes, sem saber lidar com isso sozinhos, a gente projeta no outro. Projeta a ideia de felicidade, projeta a sensação de completude, projeta a promessa de que agora vai. Desde muito cedo, a gente aprende, direta ou indiretamente, que alguém vai nos completar, que existe uma metade faltando, que o amor vem para consertar, para salvar, para preencher. E quando a gente acredita nisso, amar vira uma tentativa desesperada de encaixe. Quando achamos que encontramos a pessoa certa, a gente se molda, se adapta, se anula, como uma peça de quebra-cabeça tentando caber num espaço que claramente não é o seu formato. A gente começa a negociar os próprios sonhos, os próprios desejos, os próprios valores, tudo em nome da relação, tudo em nome de não perder. Mas será que alguém algum dia vai realmente nos completar? Porque no fim do dia, quando a mensagem não chega, quando o outro não está, quando o silêncio aparece, o vazio continua ali. E aí a pergunta dói. De que adianta encontrar alguém se quando estamos sozinhos conosco ainda nos sentimos incompletos? Eu acho que nos perdemos no amor porque nunca aprendemos a ficar inteiros sozinhos. Nunca aprendemos a nos sustentar emocionalmente. Temos meio que essa forma egoísta de achar que todo mundo tem a obrigação de nos fazer feliz quando nem a gente faz. E então amar vira dependência, vira expectativa, vira ansiedade. E quando essa ideia de felicidade, de final feliz, não acontece, quando tudo dá errado, porque vai dar, a gente enlouquece, descemos de tobogã para o fundo do poço, e aquele vazio volta, pior, mais doloroso, maior. Porque mais uma vez você não foi o suficiente, mais uma vez deu errado, mais uma vez o outro. Ah, quer saber? Vamos lá. Pare por um momento e seja sincero. Você se apaixonaria por alguém emocionalmente desesperado? Por alguém que te usa de bengala emocional? Por alguém que você tem que estar disponível 24 horas por dia? Por alguém que precisa saber cada passo seu? Por alguém que não sabe viver a própria vida? Que vive em sua função? Que não tem personalidade? Por alguém que imagina os piores cenários possíveis apenas porque você demorou para responder? Pois é, acabamos virando tudo que não gostamos em alguém. E não me entenda mal, eu bem sei que existem pessoas que realmente brincam com os sentimentos das outras, que machucam, que magoam, mas grande parte das vezes temos uma grande parcela de responsabilidade também. Não só nas nossas ações com o outro, mas também quando permitimos que o outro nos trate de qualquer jeito. Por que você se apaixona por quem te trata mal? Por que você se importa com quem não merece? Por que você continua fazendo apesar de nunca receber? E se você respondeu que é por amor, sinto muito, mas não. Gostamos muito de sofrer em nome do amor, mas será que é amor mesmo? E se for só medo de ficar só, medo de um domingo sozinho, de um almoço silencioso, medo daquele vazio voltar? Mas será que ele ainda não está aí? Será que não estamos nos enganando, usando uns aos outros como tapa-buraco?
Por que alguém deveria ter que me completar? Eu não preciso estar inteiro primeiro? Como alguém vai fazer por mim algo que eu mesmo não faço? Como alguém vai me amar se eu não me amo? Confundimos amor com salvação, sabe? Salvação de nós mesmos, de nossos próprios pensamentos, frustrações, medos. Temos a mania feia de entregar ao outro a responsabilidade de nos fazer sentir inteiro. E quando isso não acontece, desmoronamos, não vemos mais sentido na vida. E tudo isso por quê? Quando o amor romântico virou o centro da sua vida? Quando uma pessoa que você conheceu há um mês atrás ganhou o poder de estragar completamente o seu dia? Por que é tão fácil te desregular? É fácil porque colocamos o outro em um pedestal, damos a ele esse poder. Ficamos tão afoitos para preencher nosso vazio que nos anulamos. Viver em função de alguém é muito mais fácil do que viver em nós mesmos, porque vivendo em nós, teremos que nos questionar, confrontar partes nossas desagradáveis, e ninguém quer isso, né? Eu mesmo não gostaria de me questionar o porquê eu me importo tanto com o que os outros pensam. Deus me livre. Vai que eu descubro que é porque eu tenho necessidade de aprovação e que muito provavelmente isso tem a ver com algo que eu passei na infância. Melhor nem pensar muito, né? É muito mais fácil ficar no celular e esperar a pessoa que eu quero me responder, e quando isso não acontecer, eu posso me frustrar e colocar a culpa de todo esse vazio que eu não sei nomear nela por não me dar atenção o suficiente. É realmente muito mais divertido atribuir tudo ao outro, se perder no outro, culpar o outro. Só que o mais engraçado disso tudo é que nunca vamos conseguir ser realmente felizes com alguém enquanto não pararmos de achar que essa nossa falta de regulação emocional é amor, que surtar porque ele não te respondeu é normal. Afinal, isso faz parte de se apaixonar, não é mesmo? E eu não estou dizendo que devemos ser apáticos, só que ninguém deveria ter o poder de nos desregular tão fácil assim. O cara ou a mulher que você conheceu ontem não deveria ter o poder de estragar o seu dia amanhã. Quando estamos bem com a gente, as coisas tendem a nos afetar em uma proporção bem menor, porque apesar de tudo, no final do dia, você ainda tem você, e isso é o suficiente. O fato dele ou dela não te responder ou das coisas não acontecerem do jeito que você imaginou não vai mais te afetar tanto se você estiver seguro em você, porque você sabe do seu valor e de quem você é. Você sabe que o outro também é um ser humano e que, na verdade, ninguém tem obrigação de ser a felicidade ou de corresponder às projeções de ninguém, e que se não deu ou se não der certo, sua vida ainda vai continuar, você ainda estará lá por você. As relações tendem a se tornar mais leves quando entendemos que a única pessoa que tem a obrigação de nos fazer felizes somos nós mesmos. Que possamos olhar mais para dentro, com cuidado, com amor. Que possamos preencher esse vazio que nos falta, ao invés de esperar isso de alguém. Sendo inteiros, dificilmente iremos nos perder no outro.